Governo Lula desesperado, Estados Unidos em crise, Índia decolando e muita coisa que está acontecendo na economia essa semana. Nesse vídeo eu vou dar uma geral em tudo que aconteceu na última semana e que está acontecendo agora também e explicar como que isso pode afetar o seu bolso. Meu nome é Leão Davi, eu sou consultor de investimento da Stocks e bora para mais um vídeo. O Lula voltou a prometer gás de graça para a população que está inscrita no CAD e isso mostra muito o reflexo de tudo que está acontecendo atualmente na economia. Para quem não lembra, o Haddad anunciou um reajuste no IOF que praticamente quebraria uma indústria toda de fundos e ETFs. E claro que o mercado não ia gostar nada disso, não só o mercado, mas os investidores também. E generalizando mais ainda, não é só por isso que as pessoas não estão contentes com o governo Lula. Inflação nas máximas, juros em máxima histórica também. Então assim, tem muito motivo para estar descontente com o governo Lula. E não é à toa que o governo Lula está com uma desaprovação enorme também. É porque realmente está todo mundo muito desconfiado do governo e zero contente com o que está acontecendo. E o negócio está tão crítico que os erros em sequência do governo transformaram o SECOM, a Secretaria de Comunicação do Brasil, em um gabinete de gestão de crise. Ou seja, basicamente tem um gabinete ali sempre para gerir esse tipo de crise ali no meio da comunicação, da mídia, porque realmente o governo só está fazendo cagada atrás de cagada. Então a gente tem um cenário de investidor descontente, mercado descontente, empresário descontente, até os eleitores do Lula estão descontentes com ele também. Então assim, realmente está um nível de desaprovação muito alto. E o que o governo vai fazer para conter isso? Vai trazer alguma política econômica interessante? Vai tentar deixar a economia mais eficiente? Claro que não. O governo vai dar all-in nas eleições e tentar se manter por mais um ano. E como que ele vai fazer isso, já que a desaprovação tá tão grande? Medidas populistas. Como eu falei, o Lula reafirmou essa questão do gás aí para quem é inscrito no CAD. E também tem aquela questão que o Lula também ampliou aquela isenção de pagamento da luz para 60 milhões de pessoas. Então assim, 60 milhões de pessoas não vão pagar a luz. Mas na verdade, sabe quem paga proporcionalmente mais imposto que esse tipo de medida gera? É justamente essas pessoas que em tese não têm condição nem de pagar a luz. Porque os eventuais IOFs, imposto de renda e imposto sobre consumo que essas pessoas pagam proporcionalmente são maiores ao que pessoas mais ricas, por exemplo, pagam. Então assim, é quase que uma política só para enganar ali na mídia para realmente conseguir garantir o voto novamente. E adivinha só, as decisões do governo Lula não estão sendo reprovadas só pela população e pelo mercado. O próprio Congresso já tem mais de 20 projetos que barram esse novo aumento no IOF, que inclusive o Haddad voltou atrás e arregou, graças a Deus, né? Porque senão, que nem eu falei, ele ia quebrar uma indústria toda. E qual que é o problema disso tudo de fato? É que esse tipo de medida populista faz com que no final das contas o governo use dinheiro público para conseguir fazer mais populismo e deixar coisas de graça, não cobrar algum serviço, para de fato conseguir o voto dessas pessoas que ficarem sensibilizados ou escutarem esse tipo de notícia. Então tudo isso aumenta a popularidade daquele partido, daquele candidato. E sabe como isso volta para você? Volta através de imposto. Não só de imposto, empeora dos serviços públicos também. Eu já tinha até falado em um vídeo aqui do canal que o governo já tinha admitido que não teria orçamento para o básico em 2027. E qual que é o sentido de então eles começarem a gastar mais dinheiro ainda? Não pode ser outra coisa além de eleição. Então eles realmente estão apostando todas as fichas em reeleger para ficarem mais 4 anos no poder no Brasil e conseguindo fazer esse tanto de coisa que eles estão fazendo, né? Porque assim, não é possível que tenha um governo que erre tanto. Na verdade, assim, é possível e é o que a gente tá vendo. Mas a gente sabe de verdade quais são as intenções por trás disso tudo, né, gente? E falando de Brasil, ainda vocês lembram daquela crise que teve do INSS, que basicamente estava sendo descontado um valor na aposentadoria das pessoas para subsidiar um esquema de corrupção enorme? O INSS, pelo menos, estão falando que eles estão devolvendo a grana das pessoas que realmente estavam sendo erroneamente descontadas ali, né? Então, assim, pelo menos isso, alguma notícia boa. Mas assim, falando de INSS, sempre me traz aquela vontade de falar sobre a questão da previdência social e como você deveria se proteger disso, né? Até porque a gente sabe que o INSS, ele pode até ter uma causa legal, uma causa nobre, só que isso não é funcional nos tempos de hoje. Para quem não sabe, a previdência social, ela foi criada antes dos anos de 1900 por uma pessoa chamada Chanceler Otto von Bismarck, um alemão, e basicamente a gente tinha uma relação muito boa entre filhos por casal e expectativa de vida, ou seja, as pessoas morriam mais cedo e tinham muitos filhos, ou seja, tinha muita pessoa para sustentar através de contribuições aquelas pessoas que trabalhavam e eventualmente iam trabalhar por um tempo e quando se aposentasse ficariam pouco tempo vivas. Então assim, a gente tinha uma relação muito saudável para fazer com que toda essa previdência social acontecesse. Porém, com o avanço da tecnologia e também uma questão cultural, as pessoas estão parando de ter filhos e estão vivendo muito mais. Hoje a gente tem uma expectativa média de vida, se eu não me engano, cerca de 77 anos e pelo menos eu, no meu ciclo de amigos, existem poucas pessoas que falam ativamente sobre ter filho e algumas falam que não querem ter. Então uma tendência da população a não ter filho, até porque tudo tá muito caro, né? Pode ser muito por conta disso também, né? Tem país que dá incentivo para ter filho, né? Pois é, então assim, pode ser que ao longo do tempo a gente realmente tenha que até ter políticas nesse sentido para conseguir sustentar essa base para ver como que vai fazer para até mesmo aposentar as pessoas que contribuem hoje. Mas se você está começando a contribui há 5, 10 anos, é muito interessante que você tenha um plano B. Aliás, eu nem chamaria o INSS de plano A, eu chamaria direto seus investimentos de plano A e o INSS um plano, sei lá,
plano talvez dê, entendeu? Porque assim, existe muita chance de você não conseguir se aposentar, porque basicamente não vai existir dinheiro para te pagar, uma vez que as pessoas cada vez mais acham um jeito novo de sonegar, ou simplesmente não querem ter filhos que eventualmente sustentariam essa base da pirâmide. E até colocando aí na tela para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo, em 1980, olha aí como era a pirâmide etária do Brasil. Então basicamente, de fato, era uma pirâmide, né? Tinham mais pessoas mais novas ali entre 0 e 4 anos, e quanto mais velhas as pessoas iam ficando, menos pessoas iam tendo. E ainda continua assim, porém ela tá começando a se inverter. Aí em 2020 ela tá aparecendo mais uma ponta de uma caneta, então tem menos pessoas mais novas, bastante pessoas ali entre 30 e 44 anos que ainda estão trabalhando, não estão recebendo contribuição, e depois, olha como aumentou a proporção entre um e outro. Tem muito mais pessoa ali entre 49 até 89 anos, realmente é um aumento assim, absurdo. E se a gente joga para 2060, o negócio culhamba todo. Começa a ter mais pessoa mais velha ali entre os 75, 79, 70 e 74 do que pessoas contribuintes, como por exemplo de 19 a 29. Então assim, realmente vai invertendo e a tendência é invertendo cada vez mais, porque a tecnologia vai avançando, as pessoas conseguem viver mais e as pessoas vão querendo parar de ter filho, até porque a gente tá nessa pegada de trabalhar muito, todo mundo tá querendo realmente poupar e pensar em qualidade de vida e é uma coisa da geração. Então assim, você tem que ter uma saída para isso. E qual que é essa saída? É investir. Então inclusive até se você quer uma carteira de investimentos personalizada, pensando no seu futuro, pensando em diversificar seu patrimônio e blindar ele também dessa loucura que é o Brasil e eventualmente até as loucuras que acontecem no mundo, é só clicar no link que tá aqui na descrição, preencher o formulário que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você pra gente conversar e saber como que a gente pode te ajudar da melhor forma. Então chama a gente aí pra você não perder tempo e já começar a construir o seu futuro daqui pra frente, porque assim, você vai precisar. E saindo um pouco do Brasil agora, vamos passar pros Estados Unidos que, ó, tá passando por uma crise, assim, não uma crise pesada, mas assim, tá passando por momentos difíceis, vamos dizer assim. Os Estados Unidos foi rebaixado recentemente, saiu de AAA para AA+. E o que isso significa? Para quem não sabe, esse tipo de classificação é muito usada para conceder crédito a um país. Então, quando você tem a sua classificação diminuída, significa que seus novos credores ou não vão te emprestar dinheiro ou vão te emprestar dinheiro a um juros maior. E por que a Fitch fez isso agora? E vale lembrar também que a S&P já tinha rebaixado os Estados Unidos para AA+, né, em um outro tipo de país que é AA+, também, por exemplo, França, Reino Unido, são países que estão classificados como AA+, e a gente tem na classe AAA, Suécia, Noruega, Suíça, que realmente são países que geralmente a galera acha muito bom de viver, né, mas não tem uma relação direta, tá? Só lembrando falar, é mais uma questão de crédito. Mas por que a Fitch rebaixou os Estados Unidos agora? Basicamente uma questão de dívida pública. Os Estados Unidos atingiu o recorde de dívida pública. São mais de 34 trilhões de dólares. É isso mesmo, você não escutou errado não. Mais de 34 trilhões de dólares em dívida pública, né, atingiu essa máxima. Nem é esse o principal problema, porque país sem endividado é uma coisa normal que acontece mesmo, mas é a questão dessas ameaças tarifárias, dessa guerra comercial que está acontecendo, e muito por conta da postura do Trump, né? Qualquer coisa ele fala que vai taxar. Recentemente falou que ia taxar a União Europeia em 50%. Teve aquela questão do Liberation Day também, que afetou muito as ações do S&P 500, por exemplo, afeta a economia como um todo. Então, é um dos motivos que os Estados Unidos realmente está sendo rebaixado, está passando por uma crisezinha aí, mas assim, nada que os Estados Unidos não vai se recuperar depois. Inclusive, eu acredito, né, nesse tipo de estratégia, que é um ótimo momento para comprar S&P 500, que a gente tinha um S&P numa casa ali de 6 mil, e eu vou colocar aí na tela um gráfico que a gente fez do desempenho do S&P 500 e algumas crises históricas que aconteceram, guerras, crises econômicas e por aí vai, que a gente fez para mostrar para os nossos clientes quando tinha acontecido o Liberation Day, que o S&P 500 despencou, e evidenciar para eles que não eram para eles ficarem desesperados e que, na verdade, era um momento bom de compra, porque por mais que os Estados Unidos tenham essa posição, e eventualmente, né, uma coisa que falam muito, os Estados Unidos pode até ser ultrapassado pela China como maior economia global, porém a gente sempre tem que estar atento, mas eu ainda acho que por mais que esteja acontecendo esse tipo de rebaixamento, o Trump ameaçando tarifa toda hora, é um bom momento para entrar no S&P 500, haja visto que ele estava em um patamar bem maior e está um pouco descontado, assim, vamos dizer. Eu estou entrando na minha carteira pessoal e eu passo essa narrativa para os meus clientes também e vem dando certo, né? Eu tive muito cliente que fez aporte quando o S&P 500 estava na casa dos 5 mil e hoje o S&P 500, por exemplo, está na casa dos 5.900. Então, assim, é um ganho muito representativo e vale muito a pena estudar se faz sentido para você investir também. E se você também quiser, né, a consultoria, só clicar aqui no link da descrição e preencher o formulário. E vale lembrar também que esse tipo de rebaixamento pode elevar os juros dos Estados Unidos, então ele pode aumentar a sua taxa de juros internos e, como eu falei, dificultar novos empréstimos para os Estados Unidos. Então, questão de expansão também pode afetar um pouco, mas como eu falei, eu não acho que isso vai ser uma gota d'água, algo do tipo, até porque os Estados Unidos não está nem perto de ter uma gota d'água. E também a Moody, que é outra classificadora de crédito, mantém os Estados Unidos na classificação de AAA. Então, assim, eu não sei se isso vai continuar, porém, vocês podem até me cobrar se
realmente a Moody também rebaixar, e que são principais, né? S&P, Fitch e Moody. Todas as três falando que os Estados Unidos é AA+, aí realmente pode ser que tenha um risco de crédito, mas assim, coisa pouco também não vai mudar muita coisa não. E agora indo para outro canto do mundo, vamos falar da Índia, que superou o Japão e agora é a quarta maior economia do mundo. Muito por conta da questão da tecnologia na Índia, questão de estrutura. A Índia é um país que, enfim, exporta vários talentos para o mundo todo também, tem muito indiano trabalhando em posições muito renomadas. E além disso, as empresas da Índia, principalmente de tecnologia, realmente representam uma grande potência. Não é à toa que agora está aí com uma quarta maior economia do mundo. E isso é mais um motivo também para a gente se preocupar em relação à carteira. Você tem ativos globais na sua carteira? Porque é um tipo de investimento que a gente trabalha aqui dentro da Stocks. Até porque você faz um hedge natural para os Estados Unidos, porque às vezes os Estados Unidos vai estar mal, mas um outro setor de outro continente, por exemplo, vai estar muito bem. Então você consegue ter um balanceamento dentro da sua carteira, por mais que nos ativos globais também tenham os Estados Unidos, sempre vale a pena investir, né? China, Japão, Alemanha, França, ações de vários lugares do mundo. Então, se você não tem também, vale muito a pena você estudar, ter ativos globais na sua carteira também. E esse foi o Giro da Semana, tudo que aconteceu recentemente na economia. Me cobrem para estar aqui semana que vem, a gente sempre vai trazer esse quadro aqui para realmente atualizar você e explicar como vocês devem reagir a esse tipo de acontecimento. Mas o importante é, a gente tem que sempre estar investindo de forma diversificada, mas sem pulverizar também. E tudo isso a gente faz aqui para você na Stocks, além de planejamento sucessório, financeiro, de investimentos, claro. Então, mais uma vez falando, só clicar aqui no link da descrição pra gente começar a investir e tentar maximizar ao máximo os seus ganhos. Beleza? Muito obrigado pelo vídeo, não esquece de deixar o like e comentar o que você achou. Um abraço.